Felipe, não é a chapa que alisa? Então, não é a chapa que alisa. Veja bem, o processo de alisamento ele é um processo químico, ou seja, você tem produto, cabelo. As duas coisas se juntam. Existe uma reação química ali. E aí depois você tem que colocar o cabelo na forma desejada, ou seja, na forma lisa. E aí existe uma parada que faz fixar essa forma. E qual que é essa parada que faz fixar? Para te explicar isso, eu preciso te explicar onde acontece o alisamento. Olha só. Por que é uma oportunidade? E aqui eu vou te explicar o porquê que é uma oportunidade. É uma explicação densa. Eu sugiro que você preste bastante atenção agora, se você tiver um caderninho para anotar os pontos importantes, melhor, porque agora a parada vai realmente começar. Vamos junto? Então tá bom. Onde acontece o alisamento? Para você entender isso, você precisa entender que o cabelo é formado por cadeias de queratina, tá? Essas cadeias de queratina, elas têm um tipo de ligação, onde elas são várias moléculas que estão ligadas entre si. Essas ligações, existem 3 tipos básicos de ligação do cabelo, que são as ligações salinas, as ligações de hidrogênio e as ligações de sulfeto. Quando a gente fala em alisamento permanente, quando a gente fala em alisamento e não simplesmente em escova, a gente fala nas pontes de sulfeto. Você já deve ter ouvido falar. Que são ligações bastante fortes, que é o que trazem a forma do cabelo. É ela que dita qual é a forma do cabelo, se o cabelo é encaracolado, se o cabelo é cacheado, se o cabelo é liso ou ondulado. Dependendo de como essa parada está ligada, esse cabelo vai ter uma forma específica. Tá? Um outro tipo de ligação é a ligação de hidrogênio. Olha só que interessante. Eu vou falar primeiro da ligação de hidrogênio, que ela é a mais simples. A ligação de hidrogênio é uma ligação que também mantém a forma do cabelo ali. E a ligação de hidrogênio, eu vou pôr aqui H de hidrogênio, ela é quebrada pela água. Olha só que interessante. Quando você molha o cabelo, você já percebeu que você pega um cabelo cacheado e molha ele, parece que ele estica? Por quê? Porque a água tem o poder de quebrar essas pontes de hidrogênio. Esse é o princípio da escova de fim de semana. Esse é o princípio da escova de fim de semana. Você vai lá, molha o cabelo, lava o cabelo, quebra essa ponte de hidrogênio, e aí você escova esse cabelo na nova forma. Vamos supor, se a pessoa tem o cabelo liso, você pode fazer uma escova cacheada. Um babyliss, quiçá. Se a pessoa tem o cabelo cacheado, você pode fazer uma escova lisa, para ela passar o final de semana. Por que funciona? Por que a escova funciona? Porque a água vem aqui e quebra essas pontes de hidrogênio, e como as pontes de sulfeto, que eu vou pôr aqui, são as famosas pontes de enxofre, tá, gente? Esse é o símbolo do enxofre. Você não precisa saber isso, é só aqui para simplificar, para você entender. Enxofre de sulfeto. São as ligações que dão a forma, tá? Elas são maleáveis. Então, quando você pega e quebra as pontes de hidrogênio, que são menos maleáveis, né? Elas são menos maleáveis, você quebra ali e aí você escova o cabelo. E o que você faz quando você escova o cabelo para o fim de semana? Você seca o cabelo. Ou seja, aqui a ponte que está quebrada por causa da água, quando você seca essa água, ela evapora, ela vai embora do cabelo. Quando ela vai embora do cabelo, as pontes de hidrogênio são religadas. E aí você tem uma modelagem do cabelo. Olha só que interessante, é por isso. E aí o que acontece? Por que a escova não dura tanto? Porque a ponte que está ligada na nova forma, quando você faz a escova de fim de semana, ela é quebrada pela água. Eu lembro há um tempo atrás, aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto, é uma cidade muito quente, que entrou na moda uma parada nos barzinhos, né, os barzinhos ali, um ventiladorzão, você já deve ter visto isso, um ventiladorzão que
joga um spray de água. E, gente, era o começo dos anos 2000. A galera ia para o salão no final de semana para fazer escova e chapa para ficar lisérrima para poder sair no final de semana. E o que acontecia? Era o terror da mulherada, esses ventiladores. Por quê? Porque ele joga água. E a água vai vir aqui e vai quebrar de novo a ponte de hidrogênio. E aí, a ponte de sulfeto vai fazer o trabalho dela e trazer o cabelo para sua forma original. Por isso que a chuva é o terror de quem faz escova para o final de semana. Por isso que o tempo úmido acaba dando problema na escova e fazendo a escova não durar. Agora, nós estamos aqui para falar de liso perfeito. E não é liso perfeito para o final de semana, é liso perfeito para sempre, é liso perfeito permanente. Felipe, mas a escova progressiva é permanente? É, e eu vou abordar isso em detalhes. Eu abordo isso em detalhes em outros vídeos aqui no meu canal, você pode dar uma procurada. Mas o fato é o seguinte, depois que você muda a forma do cabelo, você só consegue mudar ela de novo quando você fizer outra química. Então vamos lá. Aí você já deve ter sacado que para você ter um alisamento permanente, para você fazer uma progressiva e deixar o cabelo liso, mesmo que ele mole, seque, e ele continue liso, nós vamos precisar mexer na nossa querida ponte de enxofre, na ponte de sulfeto, para poder fazer isso. E aí, tá lá a ponte de sulfeto, linda e bela. Felipe, mas espera um pouquinho, progressiva mexe na ponte de sulfeto? Olha, se progressiva não mexesse na ponte de sulfeto, a gente não teria um alisamento permanente. Ah, Felipe, mas progressiva é semi-permanente. Nem semi-permanente teria. Tá? Não é semi-permanente. Você vai entender, se você continuar me acompanhando, você vai entender que a progressiva, ela não é semi-permanente. Se a sua progressiva está voltando, é porque você não conseguiu alisar em primeiro lugar. Mesmo que no dia ela fique lisa e depois ela volta, é porque ele não foi alisado direito. É por isso que dá essa sensação que o cabelo volta. Mas vamos lá. Ponte de sulfeto é o que dá a forma para o cabelo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos duas possibilidades principais hoje em dia. A primeira possibilidade principal acontece com o chamado tioglicolato de amônio. O que ele faz? Ele vem e quebra a ponte de sulfeto. E depois você usa um outro produto chamado neutralizante que você religa essas pontes de sulfeto. Então as pontes ficam assim, quebradinhas. E aí você coloca o cabelo na forma que você quer, por exemplo, na forma lisa, e aí você usa o neutralizante que vai fazer o quê? A religação aqui das pontes de sulfeto. Isso é o tioglicolato. Mas eu não estou aqui para falar com você sobre o tioglicolato. Por que não, Felipe? Você não gosta de tioglicolato? Tioglicolato. Não é isso. Eu só acho que a progressiva, ela dá uma possibilidade, né? As escovas ácidas orgânicas, enfim, todas as progressivas, botox, selagens, elas dão uma possibilidade de menos agressão e a gente consegue entregar o liso perfeito do mesmo jeito. Por isso que eu gosto mais da progressiva. Eu não tenho esse preconceitozinho com progressiva, não. A progressiva funciona como? E aqui, ó, de uma vez por todas, progressiva inclui botox, capilar, selagem, orgânica, ácida, com ou sem formol, tá? Não importa. Como que funciona? Por que não importa? Porque todas essas substâncias aqui agem da mesma maneira no cabelo. Como que é essa maneira, Felipe? É assim, ó. Você tem lá o cabelo ondulado, que tem suas pontes de sulfeto, bonitinhas. O que a progressiva faz? É muito parecido com o que acontece aqui nas pontes de hidrogênio. A progressiva vem, o produto da progressiva, né, o ativo alisante da progressiva, ele vem aqui e ele não chega a romper, ele não chega a quebrar a ponte de sulfeto. Porque quebrar a ponte de sulfeto, depois, por mais que o neutralizante ele venha para religar essas pontes são mais complicadinhas de serem religadas. Fica como se fosse uma gambiarra. Sabe gambiarra? Que é gatunete, essas gambiarras que são feitas em casa
e que não fica a mesma coisa que o original, não fica a mesma coisa. É lindo na teoria, mas na realidade, na prática, não funciona tão bem assim. Então, algumas pontes são religadas, outras não, e mesmo assim as que são religadas, elas são religadas de uma maneira menos forte, menos firme. Então você tem muita perda de massa, você tem danificação extrema do cabelo muitas vezes, você tem que ter um cuidado extremo com o tempo e com todo o procedimento com o tioglicolato, ele é muito mais delicado e complexo. A progressiva já é mais tranquila, por quê? Ao invés de quebrar totalmente a ponte, é como se a progressiva ela desse uma leve amolecida, digamos assim. Sabe quando você vai fazer ovo de Páscoa, né? As pessoas que fazem ovo de Páscoa, que derretem o chocolate, deixam o chocolate líquido, e aí depois coloca na forma do ovo, e aí ele endurece naquela forma. Ou você põe água na forma de gelo, e aí coloca lá no freezer, e aí ele fixa naquela forma. Então é mais ou menos isso, é como se você derretesse ali. Não é derreter no sentido do calor, tá? Quimicamente ele deixa essa ponte bem mais maleável. E aí depois você coloca o cabelo na forma que você quer e usa um processo para firmar, fixar a forma, como se fosse o endurecer do chocolate, tá? E aí você tem o quê? Um cabelo liso, fixado, que não vai sair. Beleza? O que faz essa parada se fixar numa nova forma? Acontece o seguinte: reação química. Quando que isso acontece? Quando você coloca o cabelo em contato ativo, um ativo alisante. Tem a reação química, por isso que tem tempo de pausa, porque o produto ele precisa de um tempo para reagir com o cabelo. Né? Quando você coloca um Sonrisal dentro de um copo d'água, aquela pastilha efervescente, você tem um tempo que aquilo fica efervescendo até a reação ficar completa e pronto, você tem o Sonrisal ali derretido ou que efervesceu, né? Ficou dissolvido na água. Mesma coisa, você precisa desse tempo, reação química. Qual que é a reação química que acontece? Esse, entre aspas, amolecimento das pontes de sulfeto. E para a gente fixar a nova forma, primeiro a gente tem que colocar o cabelo na forma certa. E aí, para fixar a forma, é um combinado de calor mais secagem. Mais ou menos como acontece quando a gente faz a escova pro fim de semana. Se você seca o cabelo todo para uma escova de final de semana, para depois começar a escova, o que vai acontecer? Provavelmente você não vai conseguir um resultado de modelagem tão bom. Por quê? Porque a escova precisa estar com as pontes de hidrogênio quebradas aqui. Aqui, quando a gente vai fazer a progressiva, você precisa fixar a forma com calor mais secagem. Então, na hora que você coloca calor e coloca secagem e seca esse cabelo com o produto da progressiva ali, ou depois do tempo de ação, você tem a fixação da forma. E qual que é o primeiro momento que você coloca calor e secagem? Na hora de secar o cabelo mesmo, antes da chapa. Então tem gente que seca todo o cabelo. Aí, se você seca o cabelo, depois da reação química, você vai lá e seca o cabelo, sem colocar o cabelo na forma que você quer que fixe, o que você está fazendo? Você está fixando o cabelo na forma ondulada de novo. Né? Vai bater o secador ali, o cabelo não vai secar liso ainda, porque a forma não está fixada na nova forma. Você só passou o produto. Para fixar na nova forma do jeito certo, você tem que já deixar o cabelo alinhado. Já no primeiro momento que você vai botar calor e secagem, que é a hora da escova. Então, se você seca o cabelo sem fazer uma escova muito boa, a hora que você vai para a chapa, metade, eu diria que metade, mas provavelmente mais da metade do poder de alisamento do seu produto já foi perdido, porque você já botou calor e secagem com o secador ali, e ele já perdeu metade da ação que ele poderia ter de alisamento. Então você perdeu essa ação. Então o que você tem que fazer? Aproveitar. Já que você vai ter que botar o secador nesse cabelo, bota esse secador alisando.
Porque você coloca ele na forma que você quer e enquanto o secador está ali trabalhando, secando e botando calor, ele está fixando naquela forma. Que forma? A forma que você está deixando ele. Então por isso que você precisa, por isso que a escova é uma grande oportunidade escondida. Porque é ele, o primeiro impacto de fixação da nova forma, da forma lisa.